Can we get some girls in here? Careful what you wish for. Olá, fãs! Bem-vindos ao segundo episódio de A Quinta Linha, um podcast produzido pelo NHLas, o primeiro e único podcast de hóquei em toda a internet. Ou pelo menos o único que você precisa ouvir. Eu sou a Mafê e minhas line mates de hoje, minhas companheiras de linha são Thaísa Lopes, diga olá. Olá, ouvintes, como estão? E também Jess, tudo bem? Ei, Mafê, ei, Thaísa, tudo bom? Ei, gente. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conhece o NHLas, nós somos um site brasileiro sobre hóquei no gelo, um dos maiores, se não o maior portal na língua portuguesa sobre a modalidade, e a melhor parte totalmente gerido e feito por mulheres. Com todo o conteúdo disponível já em nosso site, canal, redes sociais, a gente não vem aqui nesse podcast oferecer mais do mesmo, apenas mais de nós. Começando esse segundo episódio com muito bom humor, sabe por quê, gente? Porque Love Island está de volta. O melhor reality show que existe, se você discorda, pode discordar aí da sua casa, tá tudo bem. Claro que a edição do Reino Unido é absoluta, é a única que eu considero. E eu tô bem ansiosa pela nova temporada, depois de mais de um ano aí esperando por causa desse micróbio maldito. Mas vocês vão ter muito tempo pra me ouvir falar de Love Island, agora o que importa é a gente falar de hóquei, certo? Vamos entrar de cabeça nas séries do primeiro round dos playoffs da NHL, comentar tudo o que aconteceu, caos generalizado na liga. Começar pelas varridas, a gente teve logo de cara o Colorado Avalanche varrendo o St. Louis Blues 4-0, como eu previ, todo mundo viu, todo mundo ouviu. Se realizou, Jordan Binnington agora tem acho que 9 derrotas consecutivas nos playoffs, o que é muito bom pro esporte. Um ponto positivo. Vocês viram os jogadores no Instagram? Assim, no dia seguinte da derrota, o Grubauer, todo mundo zoando o Binnington, eu achei sensacional. A única coisa que eu gravei desses jogos foi o Ryan O'Reilly falando que ia ser uma série muito divertida, né? Que eles iam se divertir jogando. E realmente eu me diverti muito assistindo. Não posso. Entretenimento puro, foi ótimo. Coitado dos Blues. A gente não é. A gente só não gosta de algumas pessoas, entendeu? Infelizmente, isso tende a levar essa carga pro time também. É, paciência. Todo mundo tem o direito aí de gostar do time que quiser. Faz parte. Mas aí, durante a série, a gente teve alguns problemas, uma situação um pouco polêmica que a gente pode comentar. Nazem foi suspenso por 8 jogos depois de um hit no jogador do St. Louis Blues. E ele já entrou com pedido, ele e a NHLPA entraram com pedido para eles reaverem essa suspensão, mas até agora não. Já foi adiado, depois já adiado de novo, e as pessoas já falaram, já deu o que falar, mas pelo que parece, vai continuar na mesma. Vai acabar o tempo da suspensão antes que eles consigam rever alguma coisa. Não, até o comissário da NHL comentou essa semana, o Gary Bettman, e ele falou que a suspensão é válida e está correta. O pessoal da NHL está 100% dentro dessa suspensão, achando tudo muito legal, tudo muito bonito e necessário. Né? O que acontece é que a gente não pode, claro, passar pano. Foi um hit muito feio da parte do Kadri e tem que punir sim. O que ficou mal para a liga inteira é que algumas semanas antes a gente teve aquele caos inteiro com os Capitals e os Rangers e, né, o famoso personagem Tom Wilson, e gerou o questionamento de por que esse padrão duplo, esse julgamento, né, tão diferente entre jogadores que você pode considerar com um histórico parecido. É muito fácil para a liga pintar o Kadri como o criminoso e o problema, sendo que, como o Bednar colocou na entrevista depois com o Avalanche, assim, no tempo todo que ele teve com o time, ele não é reincidente. Não teve problema. Ele teve problemas em Toronto, aqui não aconteceu nada, sendo que o fulano de Washington mandou o menino pro hospital, assim, um mês antes de depois jogar o outro no chão, puxando pelo cabelo, e, ai, não, tá tudo bem, paga aqui uma multa. Seguiram como se nada tivesse acontecido. Eu acho irônico até mesmo o pessoal dos Blues dar entrevista falando como se o Nazem fosse a pessoa mais perigosa da liga. As entrevistas depois foram dadas como se o
Kadri fosse, assim, uma pessoa perigosa, uma pessoa que tá sempre ali quebrando os outros jogadores dos outros times. Eu realmente fiquei um pouco chocada, não vou negar, com toda essa repercussão negativa, como se ele fosse, de fato, alguém que todo jogo tá ali dando hit ilegal, fazendo força excessiva, quando a gente sabe que não é isso. É um julgamento completamente enviesado e a Liga não faz a menor questão de disfarçar, né? E isso até me lembra um caso da outra varrida que a gente teve também nesse primeiro round. Então, nosso querido Edmonton Oilers do Conor McDonald, que adora derrubar nossas lives, nossos podcasts, todo o conteúdo que a gente produz, agora está de férias, com mais tempo ainda para derrubar a gente, porque ele foi eliminado em apenas 4 jogos. E aí a gente teve um episódio também nada legal, envolvendo o jogador dos Oilers, Ethan Bear. E acho que a Thaísa pode falar melhor sobre o que aconteceu. Primeiro que o jogo entre Edmonton Oilers e Winnipeg Jets não foi exatamente fácil, apesar de terem sido varridos em 4 jogos. Foi intenso, foram 3 jogos com overtime, e o terceiro tiveram 3 overtimes, então foi uma partida bem longa, cansativa. Mas logo depois que a partida acabou, Edmonton perdeu, foram dar entrevista chateados, né, com o que aconteceram, mas aí ficou complicado depois que Ethan Price foi recebendo nas mídias sociais, principalmente Instagram e Twitter, DMs e comentários racistas. Ethan é integrante de uma nação chamada Ochapouen, lá do Canadá, do Canadá do sul da província de Saskatchewan. E ele, depois desse episódio, de recebendo vários comentários racistas, ele foi às mídias sociais, fez um vídeo falando que não pode continuar, que racismo nunca pôde, principalmente agora, em 2020, depois de tudo que aconteceu na América do Norte do ano passado. Não é momento para isso. O time inteiro fez o que pôde, o time tentou ganhar, não deu certo. A culpa não é dele, principalmente a culpa não é dele, porque ele é um indígena, muito menos. E, enfim, o time foi eliminado. Depois disso, essas coisas na mídia social, algumas pessoas entraram em contato falando, o Conor McDavid, também do time, falou que também que ele apoia o integrante, o Ethan, e deu suporte a ele. Algumas pessoas da liga também falaram, alguns jornalistas de lá dos Estados Unidos e do Canadá também falaram. E logo depois, no sábado, do dia 29 de maio, teve um protesto na frente do Rogers Place Arena, da casa deles, do Edmonton, de mais de 100 pessoas apoiando o jogador. Ele passou lá de carro para dar um oizinho, agradecer. É pouco, mas é alguma coisa. Não, eu acho incrível a pessoa achar sensato, né? Que é válido você criticar alguém por uma coisa que você fez de errado. Então, no caso, a má performance de um atleta, por exemplo, você vai lá e fala, nossa, como você jogou mal. Disso para você atacar o fato da pessoa pertencer a uma minoria, ou, enfim, atacar qualquer outro discurso de ódio, na verdade, né? A gente pode citar também um outro caso recente, completamente diferente, mas as mensagens pro Mitch Marner no Instagram, depois da eliminação dos Leafs, que a gente vai falar depois. Mas falando ainda do Bear, assim, ataques racistas à herança indígena canadense que ele tem, não tem o menor Não cabe. cabimento. Pra mim, o pior é a gente ver a Liga fazer campanha, não o ano todo, né? Só no mês de fevereiro, praticamente. Mas fazer campanha falando que o hockey é para todos. E a gente vê esses ataques não são isolados, não são raros. São coisas frequentes que muitas das vezes o jogador ele simplesmente se cala. A gente viu o caso na quarentena mesmo do jogador sendo ali no meio da live, ele sendo xingado, com os comentários subindo, e você via aquele sem reação ali. E eu acho que a Liga é muito isenta com isso, porque ela não faz nada. Você não vê uma ação mais ativa sobre isso. Eu já tinha me revoltado há um tempo atrás, quando a Liga fez a propaganda do Blackmount e com jogadores brancos, predominante, né? Coisa, como se não tivesse jogadores de minorias na Liga, mas tudo bem, a gente sabe que é minoria, mas existem. E aí, quando ela deveria ter um papel mais ativo,
pra estar dando um apoio pros seus jogadores que passam por isso, ela simplesmente não faz nada. Às vezes faz ali, a NHL repudia qualquer ataque. Gente, isso não é nada. Daí minha sobrinha de 5 anos escreve, pelo amor de Deus. Sim, e nem dirige qual ataque. Exatamente. Ela não tem nenhuma voz pra poder dar um apoio pros seus jogadores. E justamente nesse ponto que você tocou, eu acho que o vídeo que ele postou com a namorada, né, se eu não me engano, que também Isso, deu um pouco essa impressão de que eles estavam, entre aspas, sozinhos comentando o Sim, problema. A gente viu que os Oilers se manifestaram em apoio, vários jogadores também, mas me preocupa um pouco as pessoas ficarem com a impressão de que porque ele, como vítima, se manifestou sozinho em relação a isso, ele também é o responsável por solucionar o problema, o que não existe, o que não é verdade. E acho que a gente poderia ter uma mensagem bem mais poderosa, como a Jess falou, se, por exemplo, outros companheiros de equipe e a liga, pessoas de fora, entre aspas, colocassem a carinha ali no vídeo também e de fato expressassem, né? Não, ano passado mesmo, quando nos playoffs, que ainda o caso de racismo, ainda os protestos contra o racismo nos Estados Unidos eram grandes, os jogadores se ajoelharam durante o hino e levantaram a mão, foram lá, falaram nas suas redes sociais e tudo mais. E dessa vez, sinceramente, eu não vi esse mesmo apoio. Um caso que aconteceu dentro da liga e cadê o apoio da parte dos outros jogadores? Poxa, aconteceu com um companheiro deles, com um colega de trabalho. Como é que simplesmente estão de férias? Estão, mas beleza, tira 2 minutinhos ali pra fazer, nem que seja um post, um vídeo, mostrando apoio, falando pra mim que Se você tem 2 minutos pra reclamar que o campo de golfe tá fechado, você tem 2 minutos pra exatamente. reclamar também. Você pode reclamar que tem que usar máscara, que o voo está atrasado, reclama disso, gente. Se os jogadores não se unirem para poder pedir uma coisa mais ativa, vai continuar daquele jeito. Não tem jeito. Infelizmente, mudança só acontece quando tem uma pressão por parte, seja dos jogadores, seja por parte do público, mas tem que ter uma pressão de algum lado, né? Tem que vir algo, uma voz mais ativa ali. É revoltante. Eu acho. que eu acho que a vítima também não tem que ser a que tem que chegar e colocar a cara lá de primeira, sozinho, sem ninguém por trás. Tipo, tá, ele postou no Twitter do Edmonton Oilers, beleza, mas, tipo, ele não faz parte do time sozinho. Tem outras pessoas que, né, também, por sinal, são até mais caricatos em imagem, né, representativos na mídia do que ele. Então, tipo, pra mim faltou isso, assim, colocar a imagem, trazer a imagem de pessoas importantes da liga e do time também ali, né, mesmo, na frente, assim. Sim. E se ele não tivesse dito nada, a gente nem saberia que isso estava acontecendo, porque, né, foi tudo nas DMs, então prova a importância desse tipo de coisa ser tornada pública. E aí eu acho que entra também essa notícia da última semana que os times canadenses comentaram e depois teve uma pergunta totalmente desnecessária e insensível que fizeram ao Carey Price no pós-jogo 7, dos 215 corpos, né, restos de crianças descobertos numa antiga escola do sistema de pensionatos indígenas que havia no Canadá, e isso é uma coisa extremamente recente e tão pouco comentada. Eu até recomendo para quem puder ir atrás de assistir ao filme Indian Horse, que é baseado num livro do mesmo nome, mas eu acho que o filme é mais fácil de encontrar e ter traduzido para o português, legendado e tal. Ele traz um pouco dessa história de cristianização e aculturação das crianças indígenas no Canadá, e você tem uma ideia da proporção desse genocídio, não só literal, né, porque no caso as crianças mortas ali que encontraram, mas também cultural que essas escolas fizeram, e tudo isso conectado ao universo do rock na história, então também de uma maneira nem um pouco leve. Eu acho que é uma história super importante que todo mundo deveria conhecer melhor. Eu acho que vai além também, porque a avó do Carey Price, ela estudou numa dessas escolas. Então, tipo, foi uma pergunta muito pessoal, assim, tipo, o que você acha sobre isso, sendo que a sua avó participou disso, desse tipo de escola, desse tipo de instituição? Completamente sem noção, sem filtro. E outra coisa pra assistir também, tem no final de Annie with an E, na Netflix, não nos livros, mas na série, eles citam isso. Tem uma personagem que ela é tipo de indígena, e ela é levada pra uma dessas escolas, e a Annie, que é branca, mas é super disruptiva e pra frente do tempo dela, ela tenta ajudar a amiga dela. Ela tenta salvar a amiga dela de uma dessas escolas. Infelizmente, a série foi cancelada antes da gente saber mais o que acontecia com essa personagem. Não acredito. Não acredito que eu vou assistir e ficar sem desfecho.
Mas é interessante de ver, porque a série é super bonita, né, visualmente. Aí eles trouxeram algumas coisas importantes de se falar que na história do Canadá, Sim, pelo menos até recentemente, não era tão falado assim. com certeza. É uma herança colonial, assim, horrível e realmente faz muito mal você não ter essa educação, né? Mas, passando às próximas séries, então a gente falou das varridas, falou dos assuntos não tão legais. Na sequência, a gente teve o Leste, que concluiu Bruins e Washington. Alguma surpresa pra vocês? Eu, assim, tinha postado aquilo mesmo e não achei que Capitals ia dar muito trabalho. Eu queria mesmo que o Boston levasse, então tô feliz. Por incrível que pareça, eu que sou uma grande defensora do não apoio o Boston, mas essa foi minha aposta esse ano. Eu não sei se era porque eu estava com raiva do Tom Wilson, mas eu realmente apostei no Boston pra tá avançando, mas é porque também eu vejo que são um time muito forte. Né, ele tem um elenco muito forte, ele conseguiu misturar ali os jogadores mais novos com os jogadores mais velhos e trazer um elenco de peso para os playoffs. Enquanto, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho. As vozes da minha cabeça não fazem a mesma coisa com os E aí, do outro lado da divisão leste, tivemos Islanders, que a Thaís pode comentar um pouco mais sobre seus queridos. E os Penguins, infelizmente, sentimos muito pela Mari, que viu uma performance nada legal de Tristan Jarry entregando a paçoca ali. Meus sentimentos. Mas a série deu melhor para Nova York. E teve momentos bem interessantes, outros nem tanto. O que a gente pode falar dessa série aí? Pra mim, acho que a performance de Tristan Jarry foi o que, né, marcou assim, a parte dos Penguins pra mim, assim. Ele cometeu vários erros e um deles foi crucial, né, nos últimos jogos, no jogo 5, e que ele deu um passe, ele o puck veio pra ele deu o passe na mão do Josh Bailey, que fez o gol e levou a vitória no overtime. Lamentável. Sim. E pra mim, fã de Isles, adorei a performance de Ilya Sorokin, acho que ele arrasou. Ele agarrou todos os jogos que os Isles ganharam, foram 4. E acho que ele chegou na ilha no momento certo, demorou pra chegar, mas chegou na hora certa. Infelizmente, o Varlamov não foi muito bem nessa primeira rodada. Os 2 jogos que ele agarrou, o time perdeu. Mas na rodada 2 já estamos diferente aqui. Mas voltando pra primeira, foi. Pra mim era isso que ia dar, mas eu não sou exatamente isenta nesse caso. Eu esperava ver o Sidney Crosby levantando a taça no final e é só isso que eu quero dizer, sabe? Fui muito iludida. Aqueles anos iniciais na NHL vendo os Penguins ganhar 2 anos seguidos me iludiram demais. Entendeu? Desde então foi só ladeira abaixo. E eu não sei, eu não apostei no. Por mais que eu goste muito dos Penguins, eu também não apostei muito nos Penguins pra ganhar. Porque eu não tô conseguindo ver um time igual eu via na época que ele ganhou as 2 Copas seguidas. Então, assim, realmente eu ali esperava uma disputa igual foi, realmente. 6, 7 jogos ali. Justo. Passando então à divisão central, foi carinhosamente batizada de Sul no último episódio. Batalha da Flórida foi incrível, muito hockey, muito bom. Uma pena que acabou e que não tivemos jogo 7. Uma pena também que a minha fanfic de goleiros não se realizou, mas tudo bem, superei já. Pra mim tem o shutout do Vasilevski no último jogo da série. A série foi super acirrada. Vasilevski aí, dos finalistas ao Vezina, não é à toa, né? Exatamente. Foram 29 shots on goal que ele agarrou nesse jogo. E valeu. Valeu ali naquele momento, assim, a vitória deles. Do outro lado, Canes e Preds, muitos fãs, muita torcida, foi bem divertido. Fiquei feliz pelos Canes porque, claro, eles são muito legais e o Andrei Svechnikov é um dos primeiros fãs da NHLas. Mas também, principalmente, por toda a situação que Nashville gerou com o Dave Portnoy e aquele site que não deve ser nomeado. É sempre bom essa gentalha ver eles se ferrando um pouquinho. Então, acho que teve um gosto especial ali no jogo 6, quando eles perderam em Nashville. Gostei de ver.
E essa série entre Tampa e Carolina, no segundo round, acho que tem tudo pra ser também ótimo hockey, muita diversão. E eu não tenho apego a nenhum dos dois times, então o que vier é lucro. E que venham 7 jogos com triple overtime. Por mim também. Ali eu tenho que dizer que o Canes, ele já... Eu não sei, o Canes é igual o Avalanche pra mim. A mídia social deles é incrível e isso faz a gente se apegar ao time de uma forma que É um Golden Retriever. eu fico querendo o time ali avançando pra poder ouvir mais conteúdo. Eu gosto de ver Summer Surge, eu gosto de ver... Eles ficaram uma temporada inteira sem fazer, foram fazendo os playoffs, então pra mim, quanto mais eles ganharem, melhor, porque eu gosto de ver eles comemorando no final. Aliás, no dia que eles eliminaram, depois de eliminar os Preds, o social media deles estava atacadíssimo, né? Postou uma zoeira com os banners, depois que foi bloqueado pelos Preds. Maravilhoso. Mas eu admito que eu fiquei triste pela torcida do Nashville, porque o jogo foi na casa deles, né? E tava lindo, vai dizer. Pra mim tava. Foi lindo, tava lotado. Porque, né? Pandemia, gente, então isso não é uma coisa normal de se ver. Tava a casa cheia, acho que mais de 16 ingressos, eu acho, ou algo do tipo. Eu fico irritada por 2 motivos. Eu queria estar lá e porque a aglomeração. Aí eu fico nervosa, meu Deus, gente, não aglomera, vai embora. Mas eu sempre gostei muito de ver as torcidas igual a do Nashville também, que são... Eu gosto de ver as torcidas assim, aquelas que você vê que estão ali no jogo, que estão gostando do que estão vendo, que estão apoiando o time deles. E Super engajados. exatamente, e isso, por mais que não seja o seu time jogando, igual era o caso ali pra gente, acaba que torna o jogo interessante, porque você fica ali querendo ver a reação da torcida. E isso traz algo pro time, porque eu imagino como deve ter doído pros jogadores a temporada passada, até o início dessa temporada mesmo, eles tendo que jogar sem torcida. Querendo ou não, a torcida ela traz um gás, ela traz uma coisa ali pra motivar os jogadores, principalmente quando eles estão ali perdendo, que a torcida motiva. E nesse round a gente teve ainda o comparativo com o Canadá, né? Que seguia vazio. E aí você mandava pro próximo jogo e tudo lotado, as pessoas gritando, você fala, nossa, realmente, Faz muita diferença. que saudades, e faz muita diferença. A gente não percebe, é aquela coisa, a gente não percebe até perder. Uhum. A gente precisa ver Ou até recuperar. Pra olhar e falar, nossa, ou até recuperar. Mas pra mim também foi uma adaptação, uma readaptação à torcida, porque no começo, né, tudo silencioso, né? Aí quando voltou a torcida, eu fiquei, gente, mas que jogo barulhento. Aí depois eu fico, gostei, agora tá legal. Foi uma readaptação, mas gostei, foi bom. Porque é igual, às vezes eu coloco no jogo e eu tô fazendo outra coisa. E aí quando a torcida começa a fazer muito barulho, você levanta assim, a cabeça pra olhar pra TV, tipo, tá acontecendo alguma coisa. E sem torcida, a gente perdia esses momentos. E aí você perde o parâmetro, de repente, quando volta, você tá o tempo todo virando a cabeça, assim, ficando com torcicolo depois, porque não sabe mais o que é barulho de alguma coisa acontecendo, o que é só barulho de barulho mesmo, o que é só ruído. E por fim, tivemos 2 jogos 7, assim como tivemos 2 varridas. Um na divisão oeste, Minnesota e Vegas, foi entretenimento puro, também muito bacana. E no norte, não podia faltar a pipocada histórica. Sofia tá chorando até agora. Meus sentimentos também à Sofia, à Laura. Assim, eu fiquei feliz pelos palpites que eu acertei do último episódio, porque o que eu acertei foi muito preciso, eu acertei o time e a quantidade de jogos. O que eu errei, infelizmente, não importa, passou, a gente não precisa entrar em detalhes. Mas eu não... A gente quis apostar em Toronto, mas aí você vê que o time é amaldiçoado mesmo, não tenho o que falar. A Sofia avisou, ia ser 7 jogos, ia ser difícil, não sei não, vamos ver, melhor não apostar nesse time, não confio nesse time. E a gente, não, para, primeiro lugar, eles são muito bons, olha só. Aí no meio da série parecia que Montreal tava morto, caído, só faltava enterrar. E eles vão, conseguem, vencem, viram a série e mandam Toronto pra casa em mais um jogo 7. Eu ouvi o episódio novamente essa semana, porque eu queria reouvir as previsões de vocês, e quando a Sofia falou bem assim, é jogo 7, não tem jeito, o Toronto gosta de fazer a gente sofrer, gosta de fingir que vai avançar, porque sempre falam que se
venceu o primeiro round, vai até a final. O problema é esse, ele não vence o primeiro round. Quando eu ouvi isso, eu só conseguia, que eu vi que eles não venceram o primeiro round, eu só consegui ouvir a voz da Sofia falando isso. O problema é vencer o primeiro round, que eles nunca conseguem. Não, e a gente quer apostar em Toronto de fora, né? Num torço pro time. E aí o torcedor vira e fala: para, não me dá esperança. Não faça isso. Acho que a gente precisa falar também do John Tavares, né? Querendo ou não. Foi uma perda importante pro time, logo no primeiro jogo, né? Logo no primeiro tempo do primeiro jogo. Perder o capitão do time desse jeito. Foi bem traumático. E foi incrível, eles batalharam aquele jogo, jogaram bem, não venceram no final, mas depois disso venceram o próximo, venceram os 3 próximos. E você fala: não, nossa, esse time realmente se recuperou. John Tavares volta no terceiro round, porque eles vão chegar até lá, porque tá muito fácil. O Montreal está morto novamente. É bizarro. E assim, eu fico preocupada um pouco. Primeiro porque a mídia de Toronto, a gente sabe que o pessoal teve aquele surto logo ontem mesmo no Twitter, mas vai ficar surtado até agosto, setembro, outubro de novo. Eu fico um pouco tensa, assim, do Dubas pegar e fazer alguma mudança drástica. Eu não imagino que ele seja mais esperto que isso, mas ter qualquer mudança drástica no time, sabe? Só porque é uma reação imediata a mais um fracasso. E não acho que seja isso, né? Eu acho que esse caso deles foi muito mais parecido com Tampa, aquele ano que perdeu, que foi varrido por Columbus, e aí não mexeram nada. Foi assim, não, os jogadores que é mental, sei lá, maldição. Os jogadores que trabalhem com a terapia, com um exorcismo, alguma coisa, mas o time é esse e a gente vai com ele de novo. Pelo menos é o que eu acho que, né, a gente gostaria de ver pro ano que vem. Enquanto isso, a galera tá lá em Toronto subindo as paredes e queimando camisa, que é outra coisa que não precisa nem comentar, a falta de necessidade. Eu acho que Toronto não pode ganhar nenhum playoff, não pode. Nunca. Os times que não ganhavam começaram a ganhar em 2018, 2019, a coisa não ficou bonita, tá? O mundo saiu do eixo. E se Toronto conseguir passar do primeiro round algum dia, gente, vai chover canivete, vai vir um apocalipse. É um time que eu lembro que quando eu comecei no hockey, a gente via o pessoal falando mal do Colorado, falando assim: o Colorado é ruim, o Colorado não se classifica para os playoffs, o Colorado é isso, o Colorado é aquilo. E hoje você vê o Colorado indo longe, mas Toronto, eu não sei o que acontece com esse time, gente. Eu realmente não sei como é que o time consegue se classificar, mas nunca consegue passar. Detalhe pra perder pra um time que tava lá embaixo na tabela, né? Abaixo de times que não foram classificados em outras divisões. Foge ao nosso entendimento. Não, todo mundo passa pelo rebuild normal e fase ruim, fase boa, fase ruim, fase boa. Continua. E Toronto aí, desde 67, fase ruim. Estagnadas. Agora melhor. Não, vai melhorar. Então é muito difícil. Agradeço ao meu bom gosto por não ter escolhido esse time para torcer. Agradeço por não ter nascido em Toronto também, porque vai que pega, né, de família também. E fico muito feliz por Montreal, de verdade. E por mim também, que eu posso vestir a camisa por mais 4 jogos, pelo menos. Não falamos do outro jogo 7, né? Minnesota e Vegas. Eu queria acreditar em Minnesota, mas no final não deu muito certo. Eles tentaram e. Aquela virada foi realmente assim. Eu estava crente que ia acabar naquele quinto jogo. Eu idolatro o Fleury porque esse homem ele é perfeito, né? Desde lá dos Penguins, quando eu te chorei rios de lágrimas, porque ele foi pro Vegas e você vê que lá ele teve uma coisa assim que reanimou ele. Ser mudado de time reanimou ele, trouxe algo pra ele. Quando eu vi o Vegas goleando, assim, eu falei assim, Minnesota não passa pelo Furry, impossível. Aí no outro dia acordei, Minnesota tinha ganhado. Que isso, gente? Sério, eu gosto do hockey porque ele é justamente isso, imprevisível de certa forma. Porque a gente aposta que um time vai ganhar e daí, de repente, outro time consegue dar a volta por cima. E o Ken Talbot, ele conseguiu, assim, fez uma atuação muito boa nesses playoffs, porque só no primeiro jogo ele defendeu 42 gols, né? 42 tentativas de gols. Então, assim, foi... Eu acho que se não fosse pelo goleiro, o time tinha bons jogadores, tinha, mas se não fosse o goleiro, eles tinham
saído muito antes, né? Talvez até sido varridos. Mas pelo menos esse time terminou a temporada numa nota positiva, né? Eu acho que eles ficaram bem. Sim, eles conseguiram chegar a 6 jogos, não 6 não, 7 jogos contra o Vegas, que é um dos times mais fortes atualmente na liga. E eu acho que só isso já prova a força do time, né? Porque as pessoas não costumam dar muito pelo time de Minnesota, e quando você vê ele chegar em 7 jogos contra o Vegas, fazer o Vegas suar é algo. Uhum. E falando agora de round 2, que já tá rolando, porque é claro que o Canadá novamente atrasou toda a nossa vida, a gente teve que esperar a conclusão da série em Toronto, mas o round 2 já começou mesmo com a série deles sem terminar, porque a NHL está toda apressadinha e precisa terminar esse negócio logo, porque depois tem Olimpíadas e eles já estão super atrasados e, enfim. Round 2 já está rolando, mas a gente pode deixar as nossas apostas aqui. Primeiro, o leste, Nova York e Boston. O que vocês acham que vai acontecer? Quem ganha em quantos jogos? Queria acreditar no meu time, mas não tá rolando não. Acho que vai ser intenso, mas que talvez Boston leve. Eu não queria que fosse não, mas quantos jogos? Acho que vai pelo menos 6. Eu tô com a Thaisa. Eu acho que, por mais que eu queria que o time de Nova York levasse, mas eu acho que, é como eu falei, o Boston é um time forte, não tem como. E ele, infelizmente, passa em 6 também. Ok. Eu vou concordar com vocês, então. Boston em 6. Depois, na central, Carolina e Tampa. Aqui eu vou manifestar a minha torcida mesmo. Nem ligo, porque a minha fanfic de Flórida não deu certo. Quem sabe a fanfic desse round funciona pra alguma coisa. Então vou colocar Canes em 7. Tampa realmente é um time que a gente não tem como a gente imaginar ele sendo varrido, né? Pra mim, felicidade. Mas, ainda mais com o goleiro que eles têm. Mas, eu vou permanecer fiel ao meu coração. Porque a gente tem que apoiar o nosso fã número 1, nosso primeiro fã. E é isso. 7 jogos, realmente, eu acho que a Mafê tá certa nesse caso. 7 jogos, não tem jeito. Nosso fã e o meu ex, porque eu nunca superei a troca do Teuvo. E que fique claro isso. Só deixando por aqui também. Saudades do ex. Concordo com os 7 jogos, mas no final não sei quem vai levar, sinceramente. Eu gostaria que fosse Keynes, mas tô achando que talvez seja o Tampa. E no Canadá, teremos Winnipeg e Montreal. Montreal agora com torcida também. Winnipeg acho que nem tanto, porque a província tá meio bad com Covid. Então, boa sorte pros Jets. Eu acho que vai levar Montreal. Já chegou até aqui? Montreal. Eu sou stan do Cole. E eu vou permanecer fiel ao meu coração novamente. E eu acho que vamos ter o Cole avançando aí na primeira temporada dele já. Seria algo que eu gostaria de ver. Gente, eu não aguento mais pedir pra ter gol do Bilbo no Twitter e ele não fazer nada, assim. Tô ficando sem esperanças, mas vou repetir o desejo também. Eu vou colocar a Habs em 6, só porque eu quero. E a Marina vai ouvir esse episódio e vai xingar todas nós, porque ela, né, quer manifestar o amor dela por Winnipeg. Eu já manifestei muito amor por Winnipeg, eles só me decepcionaram, então eles precisam me reconquistar se quiserem a minha torcida de novo. Então, por enquanto, eu fico com Montreal. Por mim, todo mundo. Eu, ao mesmo tempo que eu quero um jogo 7, porque não é o meu time, né? Um jogo 7, 3 overtimes. Queria, não é o meu time, tô nem aí. Ah, não, Montreal agora é o meu time. Mas aí eu quero ver a varrida, porque eu gosto de ver a varrida, entendeu? Eu gosto de postar música da vassoura pra você ir atrás. Eu sinto esperança de que um dia um time vai tocar isso. Quando a NHL empregar a gente, com certeza. Trocar um baile de família uma vez, gente. Não custa nada trocar a música da vassoura. E por fim, no Oeste, Vegas e Colorado, a série que a gente tava esperando pra ver, achando que ia ser a Batalha de Gigantes, e pelo primeiro jogo, não sei se vai ser bem assim. Gente, Colorado tá em outro patamar, assim, parece que eles não estão jogando nem o mesmo esporte. Aquele 7-1 foi bizarro. Eu digo que eu escolhi o time certo pra amar. Eu amo Curry.
Eu queria muito, muito ver o Fleury levantando a taça pro Vegas, mas infelizmente meu amor por Colorado é maior. Quero sim ver o Nathan fazendo hat-trick, quero ver o Gabe fazendo, quero ver o Bebê Curva fazendo e por aí vai. Vocês que lutem, porque por mim tem 50 hat-trick no jogo e as pessoas que lutem pra poder ficar jogando os bonequinhos ali 50 vezes. Os bonés, quer dizer. Levar uma mochila cheia de boné Vão ter que pra devolver arena. os bonés pro povo jogar de novo, entendeu? Eu diria que. Eu queria dizer que é Vegas, porque meu coração quer Vegas nessa aqui, mas tá difícil, né? Tá difícil depois daquele primeiro jogo. 7-1, acho que todo mundo fica meio, oh meu Deus, como assim? Mas meu coração quer Vegas, então eu vou falar Vegas. Quantos jogos? Não sei, 5. Vegas em Tô 5. esperançosa. Ok. Então, eu vou jogar aqui outra coisa pro universo. Um pouco mais pro improvável, mas só porque eu acho que seria incrível se acontecesse. Então, quem sabe eu manifesto as energias certas pra trazer. E eu acho que Colorado varre de novo. E eles vão varrer também no terceiro round e na final. E vão levantar a Stanley Cup fazendo 16-0 nesses playoffs. Só porque seria incrível. E, né, se acontecer, vocês ouviram primeiro aqui. Se não acontecer, eu sei que eu sei o tamanho do absurdo que eu acabei de falar. Então, tudo bem. Não me cobrem. Esquece. Mas ia ser no mínimo entretenimento. Se elas conseguiu se unir pra jogar energia pra varrida dos Bulls, a gente consegue se unir Todas deem novamente, as mãos. entendeu? Se organizar direitinho, dá certo. E agora a gente vai aproveitar desse negócio de energia, desse universo místico e fazer previsões ainda mais interessantes. Porque a nossa querida Thaísa, ela tem um dom especial de ler cartas, não é mesmo? Então a gente vai tirar o futuro, vai tirar a sorte dos times que estão no segundo round para ver o que acontece. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar que tarô pode ser muita coisa, mas nesse momento aqui é por diversão. Não vou tirar nenhum pra. A minha intenção aqui foi tirar pra gente ver o que a gente vai esperar dessa série, em vez de quem vai ganhar. Mas na parte de vamos curtir um pouquinho nisso aqui e um pouquinho com as energias místicas. Eu comecei vamos tirar primeiro uma carta então pra Winnipeg e Montreal. Tirando aqui 4 cartinhas. O que a gente pode esperar dessa série? Bem, eu acho que vai ser uma série, pelas cartas aqui, nós temos o 7 de paus, que é uma carta que fala sobre, e no caso ela tá invertida, então é não pedir desculpa, assim, só focar no objetivo e, sabe, tipo, machucou alguém, desculpa, sem querer, não vou falar isso, porque assim, eu quero ganhar, então tô aqui pra ganhar. E mesmo que tenha obstáculos, eles vão seguir em frente. O que a gente deve prestar atenção nessa série? Saiu o Valete de Paus, invertida também. Então vai ser um jogo meio caótico, uma série meio caótica, com erro de ambas as equipes. Então, tipo, não vai ser perfeitinho, mas eu acho que ninguém esperava perfeitinho desses times do Canadá. Não nesse momento, pelo menos. E o que o fã de rock que vai gostar de assistir nessa série, né? A gente pegou 2 de paus, que é uma carta de equilíbrio. Então eu diria que vai ser, apesar do caótico, vai ser caótico para todos os lados. Então vai ser um jogo bem equilibrado que vai ser divertido de assistir, assim. Não vai ter ninguém, varrendo ninguém. Vai ser uma coisa mais divertida e divertido de assistir. Exatamente. E o sentimento final, depois que a série acabar, vai ser a carta que saiu é 10 de espadas. Então uma vitória depois de muito tempo sem ganhar. Ou quem sabe uma virada. Então eu diria que, quem sabe, Montreal, né? Por isso aqui, bastante tempo sem ganhar. Interessante. Acho que vale para os Jets também. A gente pode pensar que. É, No caso, o Canadá inteiro, coitado. exatamente, né? Então fica difícil saber. Mas tudo bem, porque vai ser divertido de assistir, pelo menos. Vamos agora para Boston e Nova York. Temos Rei de Paus, o que podemos esperar da série. Então vai ser uma série com bastante hit e algumas brigas. Já começou assim no primeiro jogo, né? Então acho que vai continuar. E acho que vai ficar mais forte quem tiver uma liderança forte no jogo, lá no gelo. Assim, falar, é assim que a gente vai seguir, é assim que a gente vai.
O que a gente deve prestar atenção nesse jogo vai ser nas jogadas arriscadas dos jogadores, sai o Cavaleiro de Paus, e também nos jogos fora de casa. Então, tipo, vamos pensar nos jogos fora de casa e ver o que vai dar nisso, que talvez seja diferente do que a gente tá esperando. E o que o fã de rock vai gostar de assistir nessa série? 6 de espadas. A gente vai gostar quando acabar, porque vai ser muito intenso. Vai ser. E o que vai ser bom mesmo vai ser o finalzinho lá dos jogadores cumprimentando um ao outro, que vai ser fofinho. Agora o resto vai ser difícil de assistir. E o sentimento final, a gente pegou 10 de paus, que vai ser uma série difícil mesmo, né? Os dois times vão lutar muito porque eles querem, mas que bom mesmo vai ser quando acabar. Vamos ver próximo. Temos Carolina e Tampa Bay Lightning. Primeira carta, o que devemos esperar dessa série? Temos 5 de espadas, então essa aqui foi difícil de ler, mas acho que jogadas traiçoeiras, talvez uns hits mal intencionados e uns erros de arbitragem. Nada de novo, então. Mas, né, vai deixar todo mundo meio, oh meu Deus, o que esperar? O que a gente deve prestar atenção em tudo, tem que acompanhar a série muito de perto, que vai ser talvez no detalhe, assim. Foi 2 de espadas, invertido. E o que o fã de rock vai gostar nessa série? 2 de copas, junto com 5 de copas, que eu pedi pra clarear isso aqui, que eu achei difícil, mas acho que Mercúrio retrógrado vai estar falando bastante nisso aqui, a gente tá nesse período agora. Ih, rapaz. E talvez uma falta de comunicação no gelo dos jogadores, uma falta de conexão das linhas, assim, jogar pra um que não pegou, deixou passar, e o outro vira e faz gol, quem sabe, umas coisas assim. E o sentimento final, as de espadas. Então vai ganhar o time que for mais estratégico e inteligente. Lá na hora do gelo, na hora que tem que ser mesmo. Interessante, gostei. Então, fãs, recado, não percam nenhum episódio, nenhum capítulo de Tampa e Carolina. Não mesmo. E por último, Avalanche e Vegas. Primeiro, temos um arcano maior, que é uma carta importante. Tiramos o 20. Então eu diria que vai ser uma série justa e com, talvez, milagre, mas com boa arbitragem. A gente vai ser o que tem que ser mesmo. Bom, começou com um power play de 9 minutos. Tem isso. E o que devemos prestar atenção, valete de copas, então na emoção dos jogadores pode ser determinante. Né? Conta muito, a gente sabe. Tá dizendo aqui que vai contar. E o que o fã de rock vai gostar de assistir nessa série? 3 de copas, umas comemorações. O clima vai ser leve nas comemorações, vai ser divertido de assistir eles fazerem gol. Vai ser legal. E o sentimento final, 10 de copas. A conquista mesmo, felicidade. Quem ganhar vai ficar muito feliz, muito mesmo. Quem sabe até, como falamos aqui anteriormente, levante a Stanley Cup no final, que 10 de copas é muito bom. Olha, será que o nosso vencedor, então, da Stanley sai dessa série Vegas e Colorado? É um sentimento um pouco ok. Tipo, você fala, tá bom, os 2 melhores times. Tivemos uma confirmação boa. Adorei. Quero guardar essas previsões já do meu ladinho. Anotando tudo pro meu bracket. Poxa, ano que vem eu vou fazer bem antes essa leitura. Vai que ganha alguma coisa, né? Dá pra garantir. Esse espaço é dedicado aos nossos patrocinadores. Se você tem um produto, uma marca ou uma mensagem a divulgar, entre em contato com o NHLas e se torne um colaborador do nosso projeto, porque todo dia é dia de apoiar mulheres no esporte. Bom, meninas, falamos aqui então de previsões, falamos dos rounds. Mais um recado, então, a gente entrou agora no mês de junho, que é um mês para celebrar o orgulho LGBTQIA+. E não é porque não pode aglomerar na pandemia que você precisa deixar de apoiar a causa, não é só usar arco-íris, ir no desfile, na parada, também buscar novas formas de se educar, de contribuir, se você puder, com alguma instituição, com pessoas, e compartilhar informação sempre, ir atrás de informação também para você e para os seus amigos, seus seguidores, porque diversidade e inclusão é uma luta, claro, nossa, dentro do hockey, mas também da sociedade como um todo. Então, aproveitando esse gancho,
Eu não queria deixar de comentar o caso do Ron McLean, que a gente teve na última semana na Sportsnet. É uma das emissoras canadenses. Basicamente, ele fez um comentário no intervalo de um dos jogos do primeiro round, que soou extremamente homofóbico. Eu não vou repetir aqui, não precisa, mas pegou bem mal. E a reação na hora da Jane Botterill foi, assim, representou todos nós do lado dele. Depois ele publicou uma nota comentando o ocorrido e não importa se você quis dizer testar positivo pra rum, que honestamente parece uma desculpa esfarrapada pra mim, mas ok. Eu acho que é muito frustrante. Eu entendo que é uma figura icônica da televisão canadense, mas ao mesmo tempo a gente teve todo aquele debate quando o Don Cherry foi convidado a se aposentar depois de acumular inúmeros absurdos que ele falava ao vivo e o pessoal aplaudia. E como alguém que por décadas trabalhou do lado daquele cara, o Ron McLean foi sim conivente com aquele discurso. E assim, que bom que ele declarou que ele faz coisas pela comunidade LGBTQIA+, se dedica de diferentes formas à causa, mas eu, sinceramente, gostaria de vê-lo se aposentar logo também. Espero que tragam gente nova, novas vozes, novas cabeças, porque do jeito que tá, a gente vai seguir para sempre tendo esse tipo de incidente. E isso não agrega nada ao esporte, muito pelo contrário, afasta pessoas que já estão nele e dificultam ainda mais que novas pessoas cheguem e se tornem fãs. É por isso que, por exemplo, o caso do Stephen A. Smith, que é uma figura um pouco polarizadora da ESPN americana, ele tem uns takes meio ruins aí da NBA, dos outros esportes, meio polêmico, mas ele é muito engraçado. E a gente já teve, desde que foi anunciado aquele acordo com a ESPN americana para a próxima temporada, as próximas temporadas da NHL, ele tem comentado algumas coisas, tipo, eu não entendo nada de hockey, mas eu vou falar isso aqui, eu vou comentar mesmo. A gente teve na semana passada, ou no final de semana, não lembro agora, ele falando como que o maior pontuador da liga e o segundo maior pontuador da liga são varridos no primeiro round. E ele é um ícone muito engraçado. Mas eu acho que é um contraste interessante para a cobertura do hockey que a gente está acostumado, especialmente na canadense. E novas maneiras de falar do esporte. Eu acho que a gente tem muito. Não a gente, né? Mas a mídia do hockey no geral reflete um pouco esse conservadorismo da própria liga, do próprio esporte. E eu, sinceramente, acredito que a cobertura canadense vai ficar para trás se não derem uma mexida ali também, como parece que vai acontecer nos Estados Unidos, porque além da ESPN assumir esse pacote, a gente viu também a TNT, né, a Turner, pegar o resto dos direitos para transmissão lá. E aí a gente teve uma notícia na última semana que ninguém menos que o Wayne Gretzky foi convidado a participar de um dos programas dele, de um dos painéis que eles estão montando na TNT. Eu vou confessar que quando ele postou aquele print das notas do celular dele, falando que estava se desligando dos Oilers, eu olhei e falei assim, nossa, mas ele trabalhava para os Oilers há 5 anos? Desde quando? Era desses, pra mim, ele estava aposentado em casa curtindo golfe. Quantas vezes vocês acham que o Wayne Gretzky apareceu no escritório lá, na salinha dele, de vice-presidente, sei lá o que, do Edmonton Oilers? Menos 10. Menos 10 vezes. Você pega essa vez, diminui. Porque pra mim, sim, eu sei que ele sempre apoiou os Oilers, né? Era uma coisa assim que a gente sabia que ele se aposentou como jogador, mas o apoio dele, a presença dele era grande, mas não ao ponto dele trabalhar com isso. Eu achava, sei lá, era um hobby. Ele aparece lá de vez em quando, dá um tchauzinho pros outros jogadores e fala, ó, tô aqui, tá? Eu ainda não morri. Só. Vice-presidente. Pois é, e aí ele fez esse anúncio e todo mundo ficou, mas será que tem a ver com a varrida? O que rolou? O que vai acontecer com o Edmonton? E não, gente, ele só estava partindo para outra, a gente ficou sabendo horas depois, não sei, um dia depois? Não lembro como foi Oficialmente foi no dia timeline. seguinte, mas vazou alguns minutos depois, acho que no máximo 2 horas depois, que ele tinha recebido a proposta, né? Não a proposta, como ele já tinha fechado contrato, né, com a TNT para participar desse programa que chama The Great One, que obviamente precisava dele para ter esse nome. Eu acho muito interessante como eles pegam alguém do calibre do Gretzky pra fazer um programa de hockey, o cara sendo velha guarda do hockey, quando a gente
pede por gente nova, justamente para trazer um ar novo, tentar trazer novos fãs, tentar conquistar o pessoal mais novo. Mas na verdade ali eles pegaram ele por ser o Gretzky, vamos usar sua cara, vamos usar seu nome, seu apelido. E vamos ver no que vai dar, né? Porque eu sinceramente acho que ali vai ser que nem quando ele trabalhava pros Orioles. Ele não vai aparecer. Vai ficar lá só que nem um bonequinho, assim, A parado. gente teve exemplos de demonstração de carisma, aquela entrevista que é ele conversando com o Conor McDavid, acho que foi a GQ que publicou. E assim, um negócio que não dá pra assistir. Mas por outro lado, eu acho que foi até que uma boa jogada da TNT, pensando no público americano, porque no Canadá todo mundo sabe quem foram, sei lá, um top 10 jogadores da história do hockey, coisa do tipo. E nos Estados Unidos você conhece o Wayne Gretzky, se tanto. É o pessoal que vem de fora do esporte, né? Então eu acho que ter esse nome meio que como se fosse assim, ai, a gente vai ter um programa com o Michael Jordan. Você pode nunca ter visto uma partida de basquete, mas o nome talvez traga um desavisado. Eu acho. É que nem quando eles falam que vai passar um especial com o Pelé aqui no Brasil. Todo mundo, ai meu Deus, é o Pelé e tal, que não sei o quê. É o mesmo tipo de peso que tem no esporte. E querendo ou não, isso faz as pessoas pararem pra assistir. Ter aquele nome. Ah, o programa é ruim? O programa é ruim. O programa às vezes não te interessa tanto assim, mas você pelo menos ligou e pra eles não importa se você tá olhando. A TV tá ligada, tá dando audiência, é isso. Mas o Wayne Gretzky vai também só aparecer em alguns momentos, pelo que deu a entender no press release divulgado pela Warner. Ele vai ser o analista de eventos da temporada regular e de algumas coisas da Stanley Cup, né, nos playoffs, no estúdio da TNT. Mas quem vai comandar mesmo o programa é Kenny Albert, com a narração, e Ed Olczyk, difícil esse sobrenome, Olczyk, que vai fazer os comentários. E até eles conseguiram exclusividade, né, do Winter Classic, então vai ser interessante de assistir. E 72 jogos também da temporada, né? Se eles vão da temporada regular, só vai passar com eles. Além de uma expansão da cobertura digital num player streaming que eles têm que chama Bleacher Report. Se vai chegar no Brasil, não sei, porque pelo que diz lá é cobertura nacional. Então acho que por aqui a gente vai ficar com ESPN mesmo. O pessoal deu uma empolgada quando viu a TNT, porque é diferente de NBC, né? É um canal que você tem aqui, você tem o equivalente, mas pelo menos com quem eu conversei, do que a gente viu até agora, os direitos de América Latina e Caribe e Europa são exclusivos da ESPN ainda. Eu acho que precisaria ter uma segunda negociação por fora para TNT trazer isso para televisão aqui. Talvez no HBO Max, porque eu não sei os direitos de streaming deles, como é que funciona. E aí, por exemplo, o Interclassic, que eles tinham o 24/7 e outros conteúdos exclusivos, que não são necessariamente transmissão de jogo, pode ser uma coisa que a gente veja chegar. Mas é aquela coisa, né? Vai chegar como? Vai ter um time em português fazendo as coisas ou vai só passar e ter um negócio em inglês lá e divirtam-se, né? Não é de fato uma cobertura, assim. Mas bacana, muito legal. Eu acho que um ponto positivo do Gretzky é a questão da gente saber que ele é um grande nerd do esporte. Então, eu acho que como analista vai ter umas coisas bem legais que ele pode acrescentar. E as histórias, porque se alguém tem histórias desse esporte é esse cara. Se ele trouxer coisas que a gente nunca ouviu antes sobre um time ou sobre um jogador e que hoje é técnico de não sei de quê, então acho que pode ser legal, positivo, agregar bastante a programação. Então, parabéns ao estadunidense que vai ter todo esse conteúdo disponível. Mas pro nosso lado, já ficamos uma nota super positiva com a ESPN tendo acesso a muito mais jogos e vai ser muito bacana. Pra não perder o costume de 2 episódios, mas um hábito que a gente cria, vamos falar nossos Power Plays de hoje. 2 minutinhos no relógio para colocar seu pensamento, suas ideias ou alguma coisa polêmica aí pro mundo. Jazz, você tem um Power Play pra fazer? O meu Power Play, ele tem até um gancho nessa notícia do Gretzky, porque essa semana foi anunciado a HBO Max, semana passada, na verdade, aqui na América Latina e no Caribe, finalmente, né, como sempre os últimos,
E não, os últimos não são os primeiros, os últimos são os últimos, a gente vê tudo depois. Então, assim, foi anunciado, vai ter Friends Reunion, que eu tô, assim, confesso, uma das coisas que eu mais quero ficar vendo e revendo e revendo e revendo. Mas vai ter, além de documentários, filmes, séries, coisas, conteúdo exclusivo também, vai ter a Champions League no streaming, ao vivo. E isso me deixou muito chateada, porque eu queria um desse da NHL, da NWHL, de qualquer liga da Europa. Eu queria ver o hockey nessa proporção. E a gente não tem isso e dificilmente acho que teríamos. Pelo menos não aqui no Brasil, talvez o HBO Max da Europa faça isso, mas a do Brasil não faz. Então eu vou ter que me contentar com a Champions League. Não sei nem quais times são da Champions League. Vou ter que aprender para poder acompanhar. E minha chateação é essa, a gente não só sofre com streaming chegando depois, como a gente não consegue ter o mesmo tipo de conteúdo que tem lá fora. E é chato porque a gente vê todo mundo falando e você fica olhando e falando assim, eu quero também, eu quero assistir, todo mundo chorando com o Friends Reunion e a gente aqui olhando. Falando assim, dia 29 a gente assiste. Atrasados, como sempre. Justo, acho que é um posicionamento válido. Uma reclamação aí, HBO, #ajuda nós. E você, Thaís, você tem um power play pra colocar aqui? O meu não é tão leve assim, mas vou falar rapidinho. No gancho de Ethan Bear e também do Carey Price, tendo que comentar sobre casos de racismo, tanto vividos por eles quanto vivido por outras pessoas. Eles fazem parte de minoria, mas são eles que têm que ser a cara dessa discussão sempre, todo o tempo. A NHL é uma organização gigante, mesmo que ainda não seja tão grande aqui. Lá é grande, tem importância, as pessoas têm credibilidade, as pessoas param para prestar atenção no que a NHL fala e no que jogadores, que talvez não eles, mas que têm mais nome, inclusive, têm para falar. E tá na hora deles falarem, deles se pronunciarem, deles usarem a plataforma que eles têm. Não adianta a gente só focar nas pessoas que são vítimas, nas que fazem parte dessas minorias, para falar tanto isso quanto questão de LGBTQ+, também, no que for, na pauta que for. Tá na hora a gente tá em 2021 já, tá na hora da gente focar no que tem que ser falado hoje. Não tem como falar que esporte é separado, é só pra diversão. Não é, faz parte de tudo, sabe? Tá lá, naquele país, aquilo que tá acontecendo lá, tá. Mas é ele que tem que falar? Sempre? Não. Tem gente que pode falar também, né? Que tem que dar voz pra essas pessoas que têm menos voz. Era isso. Não, super válido, não tem nem... É isso que você colocou, e um comentário super importante. Eu fico até sem graça de partir pro meu power play, que no caso é completamente fútil e... A gente deveria ter deixado dela. A gente gosta também. Eu poderia ter falado antes pra não ficar essa passagem tosca, mas tudo bem. O meu power play tem potencial pra bater os 9 minutos de power play que a gente viu no domingo entre Vegas e Colorado, tamanha a minha indignação. Mas é uma coisa bem idiota, então eu vou tentar me conter. Acontece que nós temos um mito social que precisa ser destruído de que a música tema de A Bela e a Fera é uma valsa. Não é uma valsa. Não é uma valsa. A Disney faz um grande desserviço reproduzindo essa narrativa falsa em suas próprias produções, como foi o caso na semana passada, no último episódio de High School Musical The Series, em que nessa temporada os alunos vão lá fazer A Bela e a Fera, Spoiler! o musical da escola. Não é tão spoiler assim, mas tá aí. E chega no ensaio do último episódio e alguém fala, então vamos fazer a música tema, vamos ensaiar a valsa. E eu reitero, não é uma valsa. Mas, meu Fê, qual o problema? É só uma música. Sim, é só uma música, mas é muito complicado você querer planejar qualquer coisa, entenda-se uma dança, uma valsa no baile de formatura, por exemplo, e aí eu falo da minha própria experiência traumática como parte da comissão. Mas é muito complicado você planejar alguma coisa partindo de uma premissa falsa de que a música que vai tocar corresponde àquele gênero musical que você está falando. Uma valsa é, por definição, escrita em compassos ternários, via de regra 3x4, ou binário composto, mas se for complicar também, não vem ao caso, porque no fim dá na mesma. Mas isso quer dizer que o tempo da música é dividido, contado de 3 em 3. Então, por exemplo,
2, 3. 2, tan, 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 tan. Uma valsa aí que todo mundo conhece, eu espero. Enquanto isso, a música da Bela e a Fera é uma balada, 4x4. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? E aí que tá, não dá pra falar que vai dançar uma coisa e colocar outra. Muito ciente disso, a própria Disney no live action muda o tempo da música no meio da música, quando os dois começam a dançar. Na versão que toca no filme, não a da Ariana Grande, então a Emma Thompson, o bully de chá lá, que eu esqueci o nome, continua cantando em 4x4 quando o casal se encontra, e aí a orquestra tá em 3x4, porque afinal estamos dançando uma valsa. Ficou meio bizarro, dá pra ver bem a hora que muda, só pra ter os personagens ali valsando no salão. E no final acaba a dança e a música volta pro compasso original, como se nada tivesse acontecido. Então, foi uma adaptação que eles precisaram fazer pra colocar uma valsa de fato no filme, algo que no desenho não acontece. Pelo que eu assisti de High School Musical, The Musical, The Series, também não vai rolar. E eles insistem em chamar o negócio de valsa na série, e eu acho que foi uma oportunidade imensa que a Disney perdeu de colocar o problema em discussão, que fosse no diálogo mais tosco, só pra ter alguém falando que a música não é uma valsa. Se eles quiserem dançar valsa, vai ter que mudar o arranjo, enfim. Qualquer coisa só pra acabar de uma vez por todas com essa crença errada de que é uma valsa, quando na verdade é uma balada, com passo quaternário. Assim, não sei vocês, mas eu particularmente nunca fui muito fã de A Bela e a Fera, o filme, a história em si. Eu Devo ter assistido 2 vezes na minha vida toda. Como assim? Não é meu preferido. Mas eu reconheço que é um dos maiores clássicos da Disney. Eu reconheço que é um dos maiores clássicos da Disney. E musicalmente também é ótimo. Eu lembro que a gente estudou várias canções no conservatório e tal. Então, pessoalmente, eu gostaria muito de ver a Disney se ajudar a fazer o negócio direito. É isso. Eu gosto de como o NHLas não só é sobre rock, mas é sobre cultura. Cultura, eu não fazia ideia dessas coisas. Pra mim, foi tudo novidade. Meu ouvido não identifica nada disso. Pra mim, no filme live action. Gente, foi uma guerra tão grande na comissão de formatura, vocês não estão entendendo. Agora o que eu vou ter que fazer? Assistir o desenho e o filme. Pra poder... Exato. É minha lição. Vou ter que assistir o desenho e o filme. Eu queria passar meu feriado fazendo outra coisa? Provavelmente, mas eu vou ter que assistir o desenho e o filme pra ver a diferença. Mas eu concordo que pode ser um assunto fútil, mas a gente precisa, gente, pelo amor de Deus, olha o mundo como tá. A gente precisa de assuntos fúteis de vez em quando pra dar aquela desligada, porque tá tudo muito pesado e é isso. Agora eu vou ficar pensando na valsa da Bela e a Fera, que aliás é maravilhosa. Não é uma valsa. Que eu sempre ouço na voz da Eliana, porque eu cresci ouvindo a Eliana cantando essa música. Não sabia que era ela na versão em português. Não, no filme não. No filme, se não me engano, no desenho, se não me engano, ela. Porque não é Bela cantando no desenho. É o bully de É chá. no desenho. Ou foi. Ela lançou um CD depois com Bully de chá. com. Cantando a música, se não me engano, que nem a Disney fez com a Ariana agora, se não me engano, na época fez. Sim. E aí você denuncia a sua idade, porque quem tinha um CD da Eliana, né? Não vou responder a pergunta porque eu não quero me incriminar. Mas assim, eu cresci ouvindo a Eliana cantando essa música. E não só essa música, como eu acho que todas da Disney, a gente acaba que a gente carrega ela além do filme, né? Porque todas as músicas são clássicos. Até hoje eu sou apaixonada na música do Aladdin e Não, as músicas da Disney são incríveis e até por isso eu acho que a gente estudava tanto algumas delas. Mas eu fui tão engatilhada por esse negócio, porque teve o trauma da minha comissão de formatura, que, vamos fazer a valsa dos formandos, vamos dançar a valsa da Bela e a Fera, e eu gritava, não, é uma valsa, porque, honestamente, você vai colocar uma valsa, vai colocar todo mundo pra aprender a dançar a valsa, e aí você coloca um negócio que é em outro tempo, não dá, vai ficar uma bagunça, vai ficar horrível. E aí tô eu lá de boas, vendo o meu episódio de High School Musical feliz no final de semana, e a galera me fala, vamos ensaiar a valsa, e começa a tocar a balada. Eu gritei pra minha TV pra não jogar o controle e quebrar tudo, mas foi aí que eu soube e eu mandei a mensagem pra todos vocês. Já tenho meu Power Play dessa semana. Pior que foi desse jeito. Produzindo conteúdo em todos os isso. A gente envelhece, mas a gente não envelhece tanto, porque a gente continua implicando com essas coisas. Eu vi esses dias, ontem até, o vídeo do High School Musical Series cantando a música inicial do filme da Bella, né? E tava várias vezes cantando, eu olhei e falei, não ficou legal, prefiro a Bella. E foi isso. Não aceito mudar.
o jeito da música também, então. Revoltadíssimas. Eu tô atrasada ainda em High School Musical, The Musical, The Series, que é esse nome gigantesco, né? Só terminei a primeira temporada. Segunda temporada, tô no primeiro episódio ainda, então... Eu não vi a série porque eu não consigo, gente. Quem canta na minha voz é o Zac Efron, é o carinha que se passava pelo Zac Efron. E, tipo assim, não entra na minha cabeça. Tudo bem, eles colocaram que eles não fizeram uma regravação, né, do coisa novo. Mas eles mudaram o estilo da música, colocaram algumas que era lenta, colocaram mais devagar. E isso só dá certo com a Sharpay, quando ela rouba a música dela. Não dá certo de outra forma. Vai, mas Olivia Rodrigo tá arrasando. Principalmente no que ela tá lançando sozinha, né? Gente, eu ouço o CD dela obcecadamente, mas só fica legal quando a Sharpay muda, que a Sharpay pega aquela música lenta. Coitada, a Ashley Tisdale tá em outra agora. Ashley Tisdale eu não quero nem mais saber. Bom, antes que a gente faça um outro episódio completo aqui no universo Disney, acho que a gente pode concluir esse segundo episódio de A Quinta Linha e prometer que estaremos de volta para comentar a segunda rodada dos playoffs, depois que acabarem todas as séries, para falar da terceira rodada e o que mais tiver de notícia, o que mais tiver nas nossas cabeças. Não deixem de acompanhar o NHLas nas redes sociais, a gente tá no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, canal no YouTube também, tudo @NHLasBR, NHELASBR. Então curtam nossa página, se inscrevam no canal e, claro, acessem o site para conferir todo aquele conteúdo fantástico que a gente tem, vocês já conhecem. Se não conhecem, tá na hora de conhecer. Comprem também na nossa lojinha, tem o link lá no site para vocês acessarem vários produtinhos de hockey, designs exclusivos. Aliás, a nossa equipe mesmo tá vestida da cabeça aos pés praticamente, já com todas as nossas coisas. E por fim, se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação bacana onde quer que você esteja assistindo, um comentário, 5 estrelas, por favor, vale compartilhar também com seus amigos. Vocês ouviram Mafê, Thaísa Lopes e Jazz. Esse foi o podcast A Quinta Linha. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!